Oi, eu sou o Altamir e estou aqui para ajudar vocês, gestores de loja, né, gestores de moda varejo, a conseguir fazer com que 60% da sua equipe bata a cota. Não é fácil, mas com algumas dicas e algum aprendizado, né, eu vou estar passando para vocês o que vocês podem estar fazendo aí para aqueles vendedores que não batiam cota, que você até pensou em demitir, com algumas práticas bem-sucedidas, você conseguir fazer com que ele atinja, né, os resultados. E hoje a gente vai falar de um assunto que é extremamente importante, que é o ticket médio. Eu estava conversando com uma supervisora de uma grande marca e ela estava falando hoje de como, né, a gente pode fazer com que os vendedores melhorem o ticket médio. Qual a importância de aumentar o ticket médio, ou a venda média, ou a venda por atendimento, né, para a sua equipe bater cota? O ticket médio ele é construído por dois outros indicadores, que é o PA. Então, se você aumenta o PA, fatalmente vai aumentar o ticket médio, mas também o preço médio, que é o valor da peça que você vende. Aí você vai entender se, para aumentar o ticket médio, você tem que adicionar mais ou vender itens com um valor mais elevado. Bom, essa é a primeira coisa. E isso ajuda porque quando você tem um ticket médio, digamos, acima da média da sua empresa, você consegue chegar à cota mais rápido, mesmo quando o número de atendimentos não é aquele esperado. Então, é importantíssimo você bater a meta focando nesse indicador. Só que, como você vai fazer isso? A primeira coisa é você pensar e tentar fazer com que sua equipe aproveite cada atendimento. Bom, como assim aproveitar todo o atendimento? É fazer com que ele não só converta mais vendas, mas maximize as oportunidades. É tentar fazer com que o cliente aumente ao máximo a compra. Seja ele de um produto especial, um produto premium, onde você vai oferecer primeiramente para o seu cliente, ou por adquirir novos produtos. Então, essas duas coisas têm que estar aí bem presentes para você conseguir ter o resultado. Agora eu vou falar o que é trabalhar a venda média com a equipe. Trabalhar a venda média com a equipe é estimular o conhecimento do produto, é você conseguir dar segurança para o vendedor para primeiro mostrar os itens de maior valor, independente do julgamento com o cliente, porque muitas vezes o vendedor, com medo do cliente desistir, ele já mostra mais barato. Então isso é uma coisa que atrapalha muito. Outro fator importante é sugerindo adicionais até o cliente decidir que não quer mais levar e não parar antes do cliente. Então essas são as formas de aumentar o seu ticket médio. E o que muitos gerentes acham que são estratégias eficientes para aumentar o ticket médio e não é? Bom, a primeira coisa é fazer com que um vendedor ofereça os produtos que têm o valor médio mais alto para todos os clientes. Essa não é uma estratégia que dá muito certo, porque você tem que oferecer o que o cliente quer. Então, entendendo melhor o cliente, a gente vai pensar qual é a melhor maneira de satisfazê-lo. Então você tem que ter uma gama de produtos, né? Na verdade, não é um produto em si ou um preço em si. É o que o cliente quer, você fazer o que a gente chama de efeito da gravidade. É mais fácil descer o preço de uma peça do que subir. Então, o ideal é aumentar o preço ao máximo em relação à necessidade do cliente. Sair oferecendo produtos caros sem entender a necessidade do cliente não vai funcionar. Qual a objeção que os vendedores têm e o gerente precisa lidar para fazer com que ele tenha um ticket médio maior, uma venda média maior ou um número de atendimentos maior? Bom, a primeira coisa é pensar o seguinte: vendedores, eles não conhecem a construção do produto. Quando a gente fala de moda, produtos que demoram mais tempo a serem feitos, produtos que têm detalhes específicos ou que têm beneficiamentos depois deles serem construídos, isso tem um incremento no preço, porque o estilista escolheu essas características para diferenciar aquele produto. Então, se o vendedor não entende, ele simplesmente acha que aquele produto não vale. Então, a pior coisa para você aumentar o seu ticket médio é ter um vendedor que não acredita no produto. Outra coisa que também funciona, ou melhor, não funciona muito bem, é fazer com que um vendedor não saiba falar de uma forma envolvente sobre a mercadoria. Porque vendedores de moda, o que faz?
fazem quando apresentam um produto e o cliente experimenta? Fala que tá lindo, que tá ótimo, que é maravilhoso, que veste super bem. Então, todas essas frases genéricas que você pode falar para qualquer um e para qualquer pessoa não vai ter relevância. Então, o ideal é treinar a sua equipe também numa metodologia. E aí, eu conheço 3. O CVBA do Friedman, que é muito interessante. O método AIDA, que é um método de publicidade gerado também para a demonstração do produto. E o método do Spin Selling, ou seja, do modo consultivo de venda, que é quase demonstrar o produto fazendo perguntas e entendendo a situação e o problema do cliente. Além disso, você pode utilizar contrastes, falando sobre problemas que o cliente pode ter ao adquirir um produto parecido, similar, que não tenha as vantagens daquele produto, ou as dores do cliente e solucionando com algum benefício que aquele produto traz. Ou seja, tem inúmeras formas de demonstrar o produto de uma forma mais envolvente. Agora, por que é tão importante pensar no ticket médio? Trabalhar o ticket médio com a sua equipe é fazer com que sua equipe tenha uma excelência no atendimento. Não só de vender produtos especiais, mas também aumentar a quantidade de peças adquiridas pelo cliente. Vamos lá, se a gente for pensar nisso para fidelização e para construir uma clientela, pensa um pouco. Você acha que o cliente que tem um produto mais especial da sua marca, ele se sente mais cliente do que um cliente que tem um produto um pouco com menos valor ou só um acessório? Se você vende um produto mais alto, ou seja, um produto com um preço com um valor maior, você consegue colocar na cabeça do cliente que aquela marca tem produtos especiais. Então, quanto maior o valor do produto e quanto mais ele tiver que brigar com ele mesmo para tomar decisão, e ele perceber que ao usar o produto valeu a pena, mais ele vai se sentir cliente da marca. Outra coisa é, quantos mais produtos forem adquiridos pelo cliente, mais ele também vai se sentir com uma sensação de pertencimento em relação à marca. Porque, pessoal, quando eu pergunto, você é cliente de qual marca? Você olha para o seu guarda-roupa e vê qual que você tem mais peça e acaba me falando o nome dessa marca. Então, isso é muito importante, não só para a venda imediata, mas para as vendas futuras. Eu percebi, durante algum tempo, trabalhando com vendedores e gerentes de lojas, que eu tinha uma gerente que era muito focada no ticket médio. E ela trabalhava realmente 2 artifícios, PA e preço médio, para aumentar o valor. Ela era tão ligada no valor pelo atendimento que ela fazia corridas com boletas acima de R$500, boleta acima de R$700, boleta acima de R$1.000. Isso 5 anos atrás. Essa gerente que foi formada, né, no curso de trainee, ela tinha um foco muito grande, o nome dela era Cláudia, ela tinha um foco muito grande, foi gerente do Iguatemi, ela tinha um foco muito grande no produto de maior valor, mas também no adicional. Ela pensava a seguinte coisa, bom, ou eu vendo o produto com mais valor para esse cliente, ele sai altamente satisfeito, ou se ele não quiser o de maior valor, eu vou dar muitas oportunidades de adquirir várias peças da nossa loja. E esse pensamento é muito bom. Eu, quando eu era gerente, eu tinha uma característica muito importante para venda, no final, para bater cota, que era lançar, antes do produto chegar, peças mais caras. E eu ia falando, quase que eu ia, né, acostumando a pessoa com o produto para criar aquele desejo. É como se fosse um trailer de um filme, onde a pessoa vê um pouco dele, ou melhor, escuta um pouco desse produto, e quando chegar, ele já está totalmente envolvido. Então, essas são práticas que funcionam muito para você aumentar o ticket médio. Bom, para fazer um bom trabalho em cima do ticket médio, você tem que saber algumas coisas que acarretam num VM, né, ou VA, uma venda média, uma venda por atendimento baixo. A primeira coisa é realmente quando o vendedor ele não consegue agregar valor à mercadoria. Existem 2 motivos. Primeiro, um é ele não conhecer o produto, então ele não sabe o que falar para mostrar que aquele produto é especial. É o caso de você entender que uma peça feita em jacquard, ela teve um trabalho, mesmo que seja um maquinário feito por computador, maior, porque você está juntando fios e transformando, na hora de tecer aquele produto, o desenho.
É diferente de usar só uma linha de uma cor e simplesmente fazer um tricô normal. Então, olha como esse tipo de informação engrandece o produto. Tem também por causa de um problema de falta de sondagem. Porque por mais que você conheça o produto, mas não conhece quais são, né, as necessidades do cliente e o que ele deseja, você pode até falar a coisa certa, mas para o cliente errado. Então, a falta de sondagem também pode ser um problema para você não estar associando nas características daquele produto às necessidades do seu cliente. E aí, ele não vai ver valor mesmo que você queira. Outro motivo também que é muito importante é porque muitos vendedores, eles já acham que o produto é caro demais. Ele pensa com o bolso dele. Então, como ele não vê valor, ele acaba não mostrando. E quando ele mostra inseguro, porque ele não acredita. E o entusiasmo é muito importante para a venda. Quando você mostra inseguro, você acaba não tendo entusiasmo. Outro motivo também muito comum pelos quais os vendedores não têm um ticket médio alto é a pessoa ter uma dificuldade de oferecer adicionais. Quando ela não oferece adicionais, ela não aumenta a venda por uma questão de adicional complementar, né? Numa venda sinérgica, que você fazer a produção toda completa, no caso de moda, né? Até de sapato, você botar o sapato, o cinto e a bolsa, ou um echarpe para completar, ou se você vender, por exemplo, joia, semi-joia, né? Tipo brinco, se você bota o colar, não oferece o brinco, toda essa parte de complementar o look inteiro facilita muito também para você aumentar o ticket médio. Outra coisa também que funciona, né, é você conhecer o preço da mercadoria. Quando o vendedor não entende muito do preço da mercadoria, ele fica com medo de oferecer. Eu já vi vendedor, o cliente pede uma coisa, ele vai louco lá, pensa a peça perfeita, aí chega lá na peça, olha a etiqueta da peça e toma um susto. E quando ele vai falar, ele já fala com medo. Olha, o valor da peça é 99. Ele não fala nem direito o valor, porque ele não está seguro. Então, você ter a segurança, né, é muito importante. Outra coisa também que pode acarretar o ticket médio baixo é o quê? Pela falta de sondagem, você também não oferece adicionais que sejam pertinentes. E aí, isso dificulta muito o cliente levar mais produtos. Porque o que é o adicional pertinente? Aquilo que ele vê um motivo válido para ele ser levado aquele adicional. E não simplesmente porque o vendedor oferece sem nenhum intuito de satisfazer o cliente. Então, eu falei e tem vários outros, né, que eu faço no meu curso, motivos para você melhorar e elevar o seu ticket médio, a sua venda média, a um patamar que vai te fazer bater cota. Os vendedores, eu falei antes, as dificuldades dos vendedores. Então, como é que você faz com que seu vendedor trabalhe bem esse ticket médio, essa venda média, essa venda por atendimento? Primeiro, conhecimento de produto. Óbvio, né? A gente sabe que pela pessoa se sentir segura, ela não oferece itens mais caros ou até peças. Então, conhecimento de produto. Outra coisa, o vendedor não sabe como oferecer. Então, utilizar técnicas de venda, aí eu falei de algumas, facilita bastante. E o outro problema, uma outra objeção muito comum do vendedor não querer vender itens mais caros ou oferecer mais peças, é porque ele está pensando com o bolso dele. Nesse ponto, vale a pena fazer com que ele se interesse mais pela construção do produto e todo o aparato que é feito, né, e é utilizado para esse produto sair da imaginação do estilista para chegar na loja. Então isso vai dar segurança para ele vender peças mais altas, fazer produções com mais peças e, consequentemente, aumentar o ticket médio. Mas como o gerente faz que não é uma maneira eficiente de trabalhar o ticket médio? Primeiro, as pessoas cobram só o número. Elas de vez em quando reclamam até sobre alguma parte do atendimento, mas normalmente é só falando que o ticket médio está baixo, que tem que aumentar o ticket médio, e na intuição ela fala, você precisa vender produtos mais caros. Então essa não é a forma de chutar. Para você conseguir orientar de forma eficiente, qual é a melhor maneira? Primeiro, você tem que ver o número sim. Você tem que analisar o número profundamente. Primeiro, esse número em relação à média da empresa, então o número do vendedor em relação à média.
O número do vendedor, se ele tiver mês passado, se ele tiver ano passado em relação ao ano passado. Analisar qual dos dois indicadores são consequentes do ticket médio alto ou baixo, que é o PA ou o PM, qual dos dois está desequilibrado. Se o PA está baixo, ele tem que traçar uma estratégia de número de peças. Se o problema for PM, o ideal, o preço médio, o ideal é elevar o valor da mercadoria. Mas uma dica é boa: se começar pelo PA sempre é mais fácil para aumentar o ticket médio. E ele vai ter aquela sensação de que está conseguindo. Então, deve ser trabalhado primeiro. A outra coisa, né, depois de você analisar profundamente o número, observar o atendimento e pegar tudo aquilo que eu falei e identificar. Essa é a maneira certa, de uma vez a cada período e no meio dos atendimentos, você tá falando para ele como ele está se saindo. Isso é uma coisa primordial, é ter uma sequência de estratégias e de papos com aquele vendedor para ele melhorar aquela estatística. Observa e tenha constância nesse bate-papo. Então, primeiro, vai lá e aprofunda no conhecimento desse indicador, dessa estatística do vendedor. 2, observa o atendimento. E 3, tenha constância nas suas orientações, porque de repente na primeira ele melhorou um pouquinho, mas falta um pouco mais de força. Então você tem uma constância nesse acompanhamento, nessas avaliações, nessas orientações e os feedbacks óbvios do dia a dia, que facilitam. O acompanhamento é primordial. Vou dar uma dica prática e muito boa para você conseguir já elevar o ticket médio. Se eu fosse você, fazia primeiro um treinamento de produto com a sua equipe essa semana, aproveitando aí, né, que a gente pode estar iniciando a semana, se está no meio, deixa para a semana que vem. Inicia com um treinamento de produto falando dos produtos com preço mais alto, ou que tem mais dificuldade de coordenar, de fazer um look, né, de fazer um complemento. Faz um treinamento sobre esses produtos e depois lança uma corrida. Que tal lançar uma corrida pedindo para cada um escolher o produto que acha mais difícil de vender por causa do preço? Faz esse vendedor falar algumas características e benefícios, ou dores e soluções das dores do cliente, do produto, e faz uma corrida que quem mais vender o produto que mais tem dificuldade, ou seja, o produto que você vender, que você tem mais dificuldade de vender por causa do preço, quem mais vender esse produto ganha a corrida. Então é uma boa forma aí, treinamento e motivação com a corrida, de você fazer isso funcionar. Bom, a gente falou muita coisa bacana nesse bate-papo. A gente falou primeiro que é imprescindível trabalhar o ticket médio para você atingir aí patamares mais altos de venda e aí, consequentemente, você ter vendedores que batam cota. Muitos vendedores têm uma dificuldade tremenda por causa da falta, né, de conhecimento de produto, ou a falta, né, da habilidade de vendas, mesmo de como demonstrar, ou até mesmo por se sentir preocupado com o cliente em ele gastar muito, porque ele pensa com o bolso dele. A gente tem que quebrar essas barreiras, né? Um é dando treinamento de produto, falando sobre produto, ensinando técnica de venda, né, ensinando as maneiras de apresentar o produto e também fazendo com que ele entenda qual é o processo de construção daquela peça. Outra coisa que a gente falou também que é muito importante é analisar essa estatística com mais outras duas, PA e preço médio, o que facilita você entender aonde a pessoa pode estar errando, ou melhor, onde ela precisa melhorar. Outra coisa também que é fundamental é saber os principais motivos. A gente falou aqui os principais motivos por um VA, um VM, um ticket médio estar baixo. Quando eu falo VA, VM, ticket médio, os três significam a mesma coisa, tá? Ticket médio, ticket nota, né, nota fiscal, você soma todo o valor de todas as notas, divide pelo número de notas, você tem o ticket médio. VA é o valor da venda, né? Tudo que você vendeu naquele dia, naquele momento, dividido pelo número de atendimentos. Venda média é a mesma coisa. É a média de venda que você teve pelo número de tickets, né, de notas, de atendimentos convertidos. Tudo significa, porque eu falei e detesto falar sem expressar o que é cada coisa. Mas se você quiser melhorar, antes de traçar a estratégia, que eu dou milhares de estratégias fantásticas para cada motivo pelo qual o ticket médio está baixo, você primeiro tem que entender. E a gente terminou falando da trilogia para uma orientação bem-sucedida em relação ao ticket médio.
Analisa os números profundamente. 2, observa os atendimentos para ter consistência, para poder falar do atendimento que precisa ser melhorado, identificar e falar o que precisa ser melhorado. E tem a constância e o acompanhamento para traçar essas estratégias e apoiá-lo, incentivá-lo. E aí a gente termina esse bate-papo falando que se você quiser vendedores que batam cota, você tem que melhorar a cada estatística. A cada estatística que você melhora, mais você está eliminando um obstáculo para ele chegar lá. Então, se concentra, vai lá e orienta a sua equipe.